Olá, gente, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso quadro Enem com Laura Nog. Quadro esse que a gente vai passar os próximos 3 meses até o Enem bem juntinho, com vários conteúdos por semana, conteúdos de estratégia que a gente faz dar certo. A gente aqui, a gente faz dar certo. Eu e você, a gente juntinho, a gente faz dar certo. Se esse é o primeiro vídeo do canal que você está vendo, prazer, meu nome é Laura Nogueira. Aqui no canal eu compartilho as estratégias até ser aprovada na Faculdade Federal que eu gostaria, no primeiro lugar, no curso que eu queria e também até conseguir chegar até a nota de 980 em redação, tá bom? Então fica aqui que a gente vai compartilhar estratégias. Então se você já gosta desse tipo de conteúdo, dá o like no vídeo que me ajuda muito e se inscreve aqui no canal pra gente ficar, ó, até o Enem bem junto, bem unido. Vamos lá, estratégias pra gente estudar história. Laura, tem estratégia pra tudo? Tem estratégia pra todas as matérias, meu anjo? Tem sim. Porque, gente, são matérias diferentes e cada matéria você precisa ter uma abordagem diferente, certo? Então a gente faz as questões mais rápidas, a gente aumenta o nosso número de acertos vendo que as matérias são diferentes. Então a gente precisa ter estratégias diferentes. Então a gente não vai fazer uma questão de, por exemplo, humanas de história, que é o que a gente vai falar hoje, como uma questão de matemática, como uma questão de língua portuguesa, que a gente já falou no outro vídeo das estratégias, tá bom? Vou deixar o link aqui embaixo. O foco aqui é que a gente tem um aprendizado a longo prazo, porque, gente, não adianta a gente ler a matéria hoje e decorar aquele assunto, ainda mais de história, e achar que daqui a 3 meses a gente vai saber aquilo. A gente só sabe se a gente realmente aprendeu. Então é um estudo pra gente aprender a longo prazo, pra chegar na hora do Enem e falar, caramba, isso aqui é isso aqui. Então o foco não é a gente decorar, é a gente achar uma lógica, a gente entender realmente aquela matéria da forma mais eficaz, de uma forma rápida, nesses 3 meses que a gente tem pela frente. Vamos lá! Uma estratégia muito boa para o nosso estudo de história ser cada vez mais eficaz é isso, sem decoreba, só para a gente entender, é ter uma visão temporal. Então ter uma visão de, por exemplo, aconteceu uma coisa, o que aconteceu antes? O que causou essa coisa que a gente aconteceu e que a gente aconteceu? Essa coisa que a gente está estudando, esse evento, essa revolução, essa guerra, enfim. Quais foram as causas, o que aconteceu antes e quais são as consequências, quais são os resultados disso, os resultados no panorama mundial. A partir disso a gente vai construindo uma linha do tempo. Porque tudo, gente, é história, então tudo é interligado. Então tudo, uma coisa teve uma causa, essa causa levou a um acontecimento, esse acontecimento teve muitas consequências no mundo todo, que aconteceram várias coisas, enfim, isso tudo fica numa linha do tempo. Quando a gente coloca numa linha do tempo, você pode fazer uma linha do tempo no seu caderno, então você vai fazendo linhas do tempo pequenas assim, sabe, de acordo com a matéria que você está estudando. Pode fazer uma linha do tempo no computador, no seu notebook, enfim, aonde for, mas ter essa ideia temporal e não a gente pegar a matéria e só tentar decorar aquilo ali. Inclusive decorar anos, decorar os séculos também, é muito difícil a gente decorar os séculos. Então a gente colocando numa linha do tempo, a gente tem uma forma mais visual de entender. Tô aqui, olhando aqui, ó, pra minha linha do tempo imaginária. De uma forma mais visual de entender essa visão temporal que é tão importante no estudo de história. Vamos para a estratégia número 2. Inclusive, gente, no fim desse vídeo eu vou dar dicas de matérias-chaves para vocês estudarem, que, gente, cai muito dessas matérias, tá bom? É sempre bom a gente ter, ó, na ponta da língua. Vamos lá para a segunda estratégia. Gente, uma coisa muito importante que eu já falei para vocês é a gente se explicar a matéria. Ainda mais quando essa matéria é bem teórica, ainda mais quando essa matéria é de humanas. É muito bom que a gente leia aquilo e vá pensando e explique com as nossas próprias palavras. Porque aí as coisas entram, a gente aprende com muito mais facilidade do que só ler. Então fazer um estudo ativo, ler e explicar. Como é que eu vou fazer isso, Laura? Manda áudio para você mesmo. Crie um grupo com você mesmo no WhatsApp e vai mandando áudio. Às vezes não precisa nem escutar de novo, só o ato de explicar aquilo de uma forma coerente já ajuda muito. Então mande áudios para você mesmo, mas a dica principal aqui, porque isso se encaixa em várias matérias, a dica principal aqui para a história é para você fazer esquemas. Fazendo esquemas como? Você pode fazer esses esquemas de forma de mapa mental, em formas de esquemas mesmo, enfim, para que você coloque o acontecimento e faça aquilo que eu falei na linha do tempo. Na linha do tempo você vai colocar os acontecimentos e muitas vezes você não vai conseguir colocar muitas coisas sobre eles, certo? A gente só precisa ter essa visão temporal. Para deixar isso mais palpável, a gente faz esses esquemas, pode fazer em fichinhas também. Esquema, você coloca o acontecimento, você coloca a causa, você coloca a consequência desse acontecimento, você coloca aquele estopim desse acontecimento. Cara, A próxima acontecer, já tava todo mundo pensando assim, aconteceu isso, ó. E aí,
explodiu, aquele acontecimento, aquela guerra, aquela revolução. O que for que você estiver estudando. Então, nesse esquema, você coloca as palavras-chave que tenham a ver com esses assuntos, os países envolvidos, ou então os estados do Brasil envolvidos, as pessoas envolvidas, todas as palavras-chave, as coisas principais que você precisa ver. É como se fosse um aprofundamento daquele evento que você colocou na linha do tempo, certo? Pega essas fichas e coloca por ordem. Ordem também na linha do tempo, porque na hora de revisar, tu olha ali na sua linha do tempo, na sua linha do tempo no caderno, na sua linha do tempo no notebook, no seu celular, onde quer que seja. Você olha ali na sua linha do tempo e você vai vendo as suas fichas, suas fichinhas, as suas folhas, enfim, naquela ordem. Tudo para ter essa visão temporal, para ter essa visão do que está acontecendo naquela ordem mesmo, essa visão temporal. Outra coisa muito importante, uma estratégia muito boa, quando você estiver estudando história, sempre pensa no panorama global. Uma coisa que aconteceu, uma coisa muito importante, um evento muito importante que aconteceu num país, teve consequências globais. Por exemplo, uma coisa que já é da minha área, já é do estudo do direito, a criação e promulgação da Constituição dos Estados Unidos. Então isso teve repercussões globais e ao longo do tempo, enfim, não é para entrar nessa matéria, mas ao longo do tempo, os outros países foram criando suas constituições, suas declarações, enfim. Isso é um ponto muito importante da gente sempre relembrar esse panorama mundial. Então o que aconteceu aqui, eu não vou pegar só, nesse exemplo, por exemplo, só a Constituição dos Estados Unidos. Estudar Estados Unidos, Constituição, ano e tal. Pensa no panorama global, pensa nas consequências que vieram ao redor do mundo por causa disso, porque isso, gente, dá uma visão muito mais lógica pra gente, e a gente vê que a gente não precisa decorar, por exemplo, Constituição dos Estados Unidos, ano tal, por causa disso, enfim, isso a gente vê depois o que veio depois disso, vê depois o que veio depois disso, e a gente consegue ter uma visão muito mais lógica e não precisa decorar, uma visão muito mais fluida da matéria, tá bom? Outra estratégia muito importante após a água. Tá ficando com sede. Inclusive, muito importante, beba água, se hidrate, como todo vídeo eu lembro pra vocês. Às vezes você tá se sentindo pra baixo, tá se sentindo desmotivado, tá se sentindo muito cansado, é porque você tá desidratado. No mínimo 2 litros de água por dia. Bota uma garrafa PET grandona e fica se vendo que, gente, nessa reta final é muito, muito, muito importante. Cuida de você. Vamos lá. Outra estratégia muito importante é, lembre-se da abordagem multidisciplinar do Enem. Então tem muita questão de história com literatura, tem muita questão de história com geografia, então sempre pensa no contexto histórico daquela situação quando você estiver estudando, certo? As próximas estratégias agora são 2 estratégias bem práticas pra gente. Você vai perceber esse contexto multidisciplinar fazendo essa estratégia, que é questões anteriores. Então faça no seu simulado, e além do simulado, se você estiver fazendo simulado por cursinho, ou simulados por cursinho presencial ou cursinho online, enfim, o que quer que seja, não esquece de pegar os Enems anteriores também. Então pega os Enems anteriores, vê questões de humanas, vê questões de história, e você vai ver essas questões multidisciplinares, você já vai estar, ó, craque na hora do Enem, porque você vai ter repertório de resolução de questões. Outra estratégia é, lembra sempre do estudo ativo, tá bom? Então vai fazendo essa linha do tempo, vai fazendo esses esquemas que eu falei pra vocês, mapa mental, tem gente que funciona, pra mim não funciona muito, mas tem gente que funciona muito, aumenta muito a produtividade. Então vê o que funciona pra você e faz, vê o que tá dando resultado, o que é eficaz, estudo individualizado. Então vamos lá. Mapa mental, muito importante. Se for fazer resumo, agora como a gente está no final, uma estratégia muito boa para esses últimos 3 meses é fazer resumo das matérias que mais caem. A gente vai ter vídeo aqui no canal das matérias que mais caem, de humanas, de história, de geografia, de tudo, uma matéria por uma em cada vídeo. A gente vai ter estratégia só para isso. Por fim, as matérias chaves. Em questão de história do Brasil cai muito, gente. História do Brasil, além de história, dentro da história do Brasil, foca em segundo reinado. Vou até falar um pouquinho mais baixo, para ficar aqui cá entre nós. Segundo reinado, trabalho escravo também. Então, segundo reinado, trabalho escravo. Em trabalho escravo, pensa em abolição da escravatura, enfim. Segundo reinado e trabalho escravo. Pega isso, que são matérias chaves e que caem muito com o entendimento disso, daquele entendimento temporal que eu falei. Enfim, o entendimento disso ajuda muito. Tá bom? Então é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Não esquece de comentar aqui embaixo o vídeo que você quer desse quadro Enem com Laura Nogue, o próximo vídeo que você quer. Tá bom? Espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo, até o próximo vídeo.